Oi mamãe, oi papai, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu vou responder várias dúvidas que eu venho recebendo depois que eu falei que a gente ia se mudar. Se a casa é alugada, se a casa é própria, como assim você usava DIU, engravidou usando DIU? Então gerou assim muitas dúvidas entre vocês, até porque eu não sentei pra gente ter essa conversa. E eu sou uma pessoa que eu espero que tudo aconteça, que tudo dê certinho, para depois vir e compartilhar. Isso já é de mim, independente aqui, depois que eu comecei a trabalhar na internet. Tanto a primeira gravidez quanto essa segunda, eu fiquei ali tentando, orando, buscando de Deus. E aí no momento certo, quando a gente engravidou, aí a gente contou assim para as pessoas próximas. E teve pessoas que ficaram sabendo juntinho com vocês. Na verdade, a maioria das pessoas ficaram sabendo junto com vocês quando eu postei a foto lá no Instagram e compartilhei o vídeo aqui no YouTube. A gente se mudou para essa casa porque é uma casa maior, tem mais espaço, tem mais cômodos e principalmente porque tem um quarto a mais. Eu mostrei para vocês o tour, né, da casa onde a gente estava morando antes de mudar para cá. E lá vocês puderam ver que é uma casa com tamanho ótimo, muito espaçosa, ainda maior do que a primeira casa que eu construí. E tem gente que tem muita essa dúvida, tá? Onde eu morava, que eu mostrei para vocês, é uma parte da casa dos meus pais. Né? Então eu saí da casa onde eu construí, que também fica no terreno dos meus pais, mas fui eu que construí, eu e meu esposo, né? E a casa pequena, a gente teve alguns problemas lá de infiltração, água de chuva que entrou e molhou os móveis, molhou tudo, aconteceu isso por 2 vezes. E aí, por fim, meus pais acharam melhor que a gente fosse morar nessa outra casa onde eu mostrei para vocês. Então a gente ficou por lá por 2 anos. E agora nós nos mudamos de novo para essa casa, que é uma casa maior. E assim, o motivo é mais pelo baby, né? Porque agora com um quarto a mais fica muito mais tranquilo. Eu sou uma pessoa assim que eu priorizo muito, sempre tive isso em mente, que os meus filhos, é importante para mim que eles tenham o próprio quartinho deles. Eu acho que para independência deles, para o desenvolvimento e além disso também para que a rotina da casa possa fluir e também eu acho que não interfere muito na rotina da casa e principalmente na rotina do casal. Super respeito quem pensa diferente, quem tem quartinhos compartilhados, ou quem gosta, né, tem o espaço para ter o quartinho do bebê, mas que prefere que o bebê durma junto, na mesma cama, com cama compartilhada, quartinho compartilhado. Eu acho que quem está aqui acompanhando os meus vídeos e meu conteúdo é porque se identifica com muita coisa, porque gosta das dicas, porque quer compartilhar aqui das mesmas experiências e até mesmo trazer experiências diferentes. Mas acima disso tudo tem que haver sempre o respeito, né? Então assim também como eu respeito a opinião de muitas mamães, muitos papais que estão aqui no canal, essa é a maneira como eu penso. Então essa foi uma preocupação quando a gente pensou em engravidar. A gente falou, nossa, e agora? O quarto da Duda, gente, minúsculo, eu mostrei pra vocês. Nem que eu quisesse colocar lá uma mini cama, eu ia ter que tirar um móvel, né? No caso, a cômoda eu ia ter para sair, eu ia ter que colocar em outro lugar da casa. Mas a gente iria fazer uma adaptação. Eu já tinha olhado, estava olhando um orçamento para fazer uma divisão na minha sala, que a sala é muito grande, que eu mostrei para vocês. E aí seria uma sala, né? A metade da sala e a outra metade eu ia fazer um quarto. Então a gente cogitou isso. E aí eu conversando com os meus pais, e a gente já estava em pensamento de mudar de casa com eles. Então essa casa aqui, respondendo o que muita gente me perguntou, é casa própria, é casa alugada? Essa aqui é a casa dos meus pais, tá? Então eu já fiz uma faxina aqui na casa da minha mãe, mostrei um vlog, quem tá sempre por dentro de vlog. Essa parte aqui, foi até aqui que eu gravei uma parte do vídeo também, onde eu fiz a faxina, né, para minha mãe, que ela estava ausente por causa da minha avó que está muito debilitada. Então eu vinha para cá por semana para fazer faxina na casa da minha mãe. Então a gente mudou de casa, né? Essa parte aqui que eles estavam morando, que é a parte de cima, e nós estávamos morando na parte de baixo da casa. E quando o quartinho do bebê estiver em processo, que a gente ainda vai mexer muita coisa lá, tem o quarto, já está pronto, mas assim, eu coloquei janela lá, a gente trocou a janela. Vou refazer a pintura, tem decoração, tem muita coisa para fazer. Então vai ter esses vídeos aqui que eu vou mostrar para vocês as adequações, as obras, tudo que a gente vai estar fazendo por lá. Entre outras coisas aqui na casa também, que a gente está adaptando para deixar do nosso jeitinho, né? Não pretendo mexer agora, nesse momento, em estrutura, quebrar nada, mas assim, pintura, decoração, eu só quebrei para colocar a janela, né? Mas não é nada de muito assim, até porque a casa não precisa de mexer, né, praticamente nada. A gente só vai se adaptar, deixar do nosso jeitinho. Meus pais, eles já estão com a idade mais avançada, então foi algo que a gente conversou entre nós e eu já estava ciente que
daqui uns anos a gente ia mudar para essa parte de cima e que eles iriam para a parte de baixo, que é muito mais fácil o acesso para eles. Mas é tudo independente, casa totalmente independente, tá? E a minha casa mesmo que eu construí, ela tá alugada, tá? Então isso também é uma dúvida que muitos de vocês têm. Então a minha casa ela tá alugada e o aluguel da minha casa eu deixo com os meus pais. Tudo que eu tô falando aqui com vocês, gente, eu tô abrindo assim a real, né? Poderia falar um monte de coisas, mas eu sempre gosto de bater na tecla da transparência e é isso. Só aceleramos esse processo que foi bem repentino para vocês, mas era algo que aqui em off a gente já estava ciente de tudo, né? Só não fico contando coisas que ainda não aconteceram, que eu acho que não tem muito motivo, né? Acho que é legal você falar quando já tá tudo certo. Agora sobre a gravidez. Teve muita dúvida, né? Mas como assim? Foi uma surpresa você tá grávida, né? Usando DIU. Eu tirei o DIU e foi muito rapidinho. Gente, foi muito rápido assim. Eu tirei o DIU e a gente começou o processo. Antes disso eu já estava fazendo acompanhamento, eu fui no médico antes de tirar o DIU, para saber como estava a minha saúde. Como vocês sabem, né, que eu nunca escondi, sempre falei, eu sou asmática, eu tenho asma, e a asma automaticamente ela já te leva para uma gravidez de alto risco. Então, já respondendo também essa pergunta que eu tive recente lá no Instagram, de uma mamãe que também passou por HELP síndrome, que foi a mesma coisa que me fez ter o parto prematuro, e ela estava muito assim querendo saber, né? Ela fez bastante perguntas em relação a isso, que é uma preocupação. Acho que toda mãe que passou por um aborto, ou um parto traumático, ou que passou por um parto prematuro, é muito tenso, né? Você decidir ter uma outra gestação. E eu sei porque eu passei por esse processo. Então, gente, é um processo. Eu trabalhei muito a minha mente, eu conversei muito, compartilhei todas as fases com vocês, que eu não estava bem, quando eu estava me recuperando, quando eu estava meio depressiva, e tudo eu falei com vocês. Só que Deus, Ele é misericordioso e com a sua bondade assim infinita, Ele foi colocando no meu coração que não é para eu me endurecer o coração para isso, sabe? Então, cada pessoa passa de uma forma diferente, né, o seu deserto. E eu precisei passar esses 3 anos, foram 3 anos de muita reflexão, de muita oração, de pedir a Deus mesmo para me libertar daquele sentimento que eu não queria ser mãe de novo, por estar insegura, pelos medos. Mais para frente a gente vai falar sobre isso, insegurança, medo, né? Todo passo a passo. Mas de primeira aqui que eu tenho para falar com vocês eu fiz todo o acompanhamento antes, né? Para me preparar para isso, para minha saúde, para que eu estivesse bem. E aí quando eu tirei o DIU, foi um mês e meio, pelo cálculo da menstruação, tanto que eu menstruei uma vez só depois que eu tirei o DIU. Então era algo que eu e George já estávamos preparados, até porque eu já tinha tirado o DIU, eu já estava com o aplicativo, olhando os meus dias férteis, acompanhando tudo ali, já esperando, mas foi bem mais rápido do que eu imaginava, porque eu pensei, usando o DIU por 3 anos, pode ser que eu demore, sei lá, uns 6 meses assim para engravidar. E aí foi com 1 mês e meio, foi bem rapidinho. E é a vontade de Deus, que ela é boa, perfeita e agradável, como eu falei para vocês no último vídeo. Então, foi no momento certo, foi no momento ideal, já estava preparada para isso, psicologicamente, nosso planejamento, financeiramente, tudo a gente já se preparou para isso. E aí aconteceu. Então, o que vocês não entenderam foi isso, eu não engravidei usando o DIU. Eu tirei o DIU e aí foi bem rapidinho, eu já engravidei. Dai, mas e aí, o que você não falou com a gente, que você tirou o DIU, porque você falou que estava com o DIU, que ele estava mal colocado e ele estava mesmo. Mas é aquilo que eu falei para vocês, eu queria viver esse momento em off para que quando tudo desse certo, porque, gente, é bem complicado quando você passa por tudo isso que eu falei para vocês e aí você ter mais pessoas de fora, não é só aqui na internet, eu falo até pessoas próximas a mim também, ninguém da minha família sabia que eu estava tentando engravidar, ninguém sabia. Foi uma coisa eu e meu esposo. Então, assim, não tinha por que eu falar antes, né? Tô tentando, eu sei que tem muitas mães que falam que não tem nenhum problema com isso, mas eu sou uma pessoa, assim, mais reservada. Então, eu falei, não, quando tiver tudo certinho, vou contar. Elas vão ser praticamente as primeiras a saber. Então, a primeira pessoa que soube da minha gravidez foi meu esposo, depois foi minha mãe e meu pai, e depois a minha sogra, meu sogro, minha cunhada e só, e a minha irmã, uma das minhas irmãs. E aí quando passou quase um mês depois é que eu contei para o restante da família e depois todo o restante
conhecidos, colegas da igreja, vocês ficaram sabendo junto com vocês aqui da internet. Eu sou desse jeito assim mesmo, né? Eu acho que tem dado certo até hoje. Tudo que eu tenho proposto a fazer, meus planejamentos, meus projetos, estão dando super certo desse jeito, né? Isso foi uma coisa que eu aprendi há muitos anos atrás, é você não falar as coisas antes que aconteçam. Espera acontecer primeiro. E aí, sobre a gravidez de alto risco, vou até colocar aqui ó, o print desse comentário que eu recebi de uma mãe que eu vi que ela estava perguntando mais para saber sobre ela mesma. E você pode estar passando por isso, né? Então, sim, a minha gravidez é de alto risco. Eu faço esse acompanhamento. A minha primeira gravidez, ela só foi constatada como alto risco quando eu já estava de 5 para 6 meses. E aí foi um processo tão rápido que nem deu tempo de eu começar o acompanhamento de alto risco. E agora não, agora é um outro processo, eu tomo medicamentos, que foi a pergunta que essa mamãe deixou. Então é um tratamento diferenciado, a equipe médica é diferenciada. Esse médico que eu estou fazendo pré-natal hoje foi um dos médicos que fez o meu parto no dia, né, que aconteceu. Então eu estou super segura em relação a isso. Eu tenho contato mais próximo com o médico hoje do que eu tinha antes. Além desses medicamentos que eu tomo, que são vitaminas, e tem um medicamento em específico que ele previne, não quer dizer que não vai ter, mas ele previne a hipertensão, a pré-eclâmpsia. Então são coisas assim para prevenir, né? O risco, ele existe? Ele existe, tá? Então se você está se perguntando, depois eu quero fazer um vídeo sobre isso, eu pesquisei muito vídeo sobre isso e nunca achei nada muito palpável aqui no YouTube. Então agora que eu estou vivenciando, eu consigo compartilhar com vocês com mais propriedade para falar. No mais, acho que eu respondi todas as dúvidas que eu venho recebendo e ainda teremos outros vídeos e pode ser que através desse vídeo também gere mais dúvidas. Então se você ficou com alguma dúvida, uma curiosidade que você queira perguntar, eu não tenho nenhum problema em responder, só se for algo assim muito invasivo mesmo, mas geralmente eu não recebo esse tipo de pergunta, acho que vocês estão aqui para compartilhar experiências também, vocês querem saber, eu vejo que muita gente aqui no meu canal em especial quer saber as coisas não só assim por querer saber ou pela curiosidade, é por algo que esteja passando também. E o meu intuito é sempre ajudar, né? Compartilhar com vocês de testemunho de vida, de experiência. E se através do que aconteceu comigo e eu puder falar para vocês e te ajudar de alguma maneira, essa é a minha intenção. Então, deixa aqui comentários, quem sabe não dá para trazer um outro vídeo aqui, parte 2, e a gente continua o bate-papo. Se você gostou desse vídeo, deixa um like, se inscreve que aqui no canal tem 3 vídeos por semana, trazendo muito conteúdo para vocês, de resenhas, de batalha de fraldas, produtos, enxoval, agora nessa nova fase de gravidinha, vlogs também de rotina, aqui com a casa nova, decoração, limpeza, faxina. Então se inscreve que você vai gostar muito do conteúdo que tem por aqui. Te vejo no próximo vídeo.